A iniciativa, ela é solitária. Eu sozinho. A liderança, ela é coletiva, porque eu dependo das outras. Então, eu enxergo dessa forma. Então, eu preciso ter essa iniciativa primeiro, ter a experiência da iniciação, para depois eu assumir um cargo de liderança. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Triunfadores Masters. Hoje eu estou aqui com a Alex e com o Flávio e nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5, sobre liderança e iniciativa. Eu te convido a nos seguir nas redes sociais, no nosso Instagram, @triunfadoresmasters e no YouTube. Então vamos lá, vamos começar. Vamos que vamos. E esse capítulo é muito interessante, né? A questão de iniciativa e liderança. Quando a gente fala de iniciativa, sendo bem simplista, né? É quando a gente toma a atitude de fazer algo sem que tenha um comando, né? Sem que ninguém precise falar nada. Iniciativa e liderança são termos associados nessa lição, pois a liderança é essencial para a consecução do triunfo e a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual é construída essa qualidade necessária que se chama liderança. E como durante os capítulos no livro, Napoleão vem trazendo essa questão, né, de como o comportamento, de como a gente consegue treinar. Né? Tudo é tão democrático, né? Ele sempre traz questões assim do comportamento, mas que tudo é possível a gente conseguir. É muito acessível, né? Não é fácil, mas é acessível e como isso pode mudar a nossa vida, né? E Alex, eu queria que você contasse pra gente um pouco sobre a definição de liderança, a definição de iniciativa e como essas duas coisas andam juntas. Sim, muito bem. Eu vou pegar a definição do livro, né? Sim. Que fala que a iniciativa é a qualidade excepcionalmente rara que incita ou, antes, impele a pessoa a fazer o que é preciso sem ser necessário que alguém lhe mande, né? Exatamente o que você falou, outras palavras aqui, as palavras do autor, né? E assim, eu acho que uma pessoa com iniciativa, ela sempre está olhando e vendo, né, assim, o que eu não sei, eu acho que uma pessoa com iniciativa, ela é meio que uma pessoa inquieta, né? Eu acho que uma pessoa inquieta do ponto de vista não de ser hiperativa, né? Sim. Mas uma pessoa que está sempre querendo fazer algo mais, está sempre querendo, né, ajudar as pessoas. Então, eu acho que isso, para mim, né, é uma pessoa que tem iniciativa e ela só se beneficia disso, na realidade. Primeiro porque, normalmente, ela faz por fazer, por ter a vontade de fazer, por ter a vontade de estar ajudando as outras pessoas ou fazendo algo diferente, né, querendo ser acima da média, né, não querendo estar no comum, né? Não querendo estar no bolo todo, né? Dessa questão que o pessoal fala até de mediocridade, né? Mas enfim, não quer estar fazendo parte da média, né? Então eu acho que juntando, né, essa questão da iniciativa com a parte da liderança, né, eu acho extremamente importante, né, igual como o autor traz no livro, né, que eu vou citar ele de novo aqui, que ele também tá no livro, né, ele fala que a iniciativa é a verdadeira base sobre a qual é construída a liderança, né, ele fala que uma pessoa que é líder, ele também tem iniciativa, né, a iniciativa faz parte do pacote, né, é uma parte importante do pacote, né, o que está dentro, né, desse pacote para que você tenha, né, para que você seja um líder. Sim. Né? Tem a questão da autoconfiança, que a gente conversou no capítulo anterior. Tem a questão, né, de ter definido, né, de saber o que quer, né, de ser uma pessoa que saiba o que quer e que saiba passar para outras pessoas fazerem juntos. E tem a parte da iniciativa. Né? Então, outra coisa que você também comentou, né, agora há pouco, é exatamente isso, né? A liderança é uma coisa treinável, né? Tem gente que, né, eu já ouvi no passado, hoje mudou bastante, mas no passado eu ouvi assim, uma pessoa nasceu
nasceu um líder nato, né? Uma pessoa nasceu um líder nato, né? Ele é líder e outras pessoas não conseguem ser, não conseguem se desenvolver, mas assim, em partes verdadeiro, né? Tem aquela pessoa que ela nasce daquela forma ou até um ambiente, né, que ela viveu, ela acabou aprendendo ali sozinha, né, ou vendo o que as pessoas faziam e ela se tornou um líder. Mas eu acredito que a liderança é também uma coisa treinável, né? Se a pessoa ela tem essa vontade, se a pessoa ela tem esse desejo, ela consegue se desenvolver, né? Ela consegue desenvolver as qualidades, né? Que eu acabei de falar, por exemplo, né? Desenvolver a autoconfiança, desenvolver, né, a iniciativa, ser uma pessoa que tome a frente, que faça as coisas, né? Ser uma pessoa que enxerga, que tem a visão e que realmente sabe o que quer, né? E aí as coisas acontecem naturalmente, né? Você não pode chegar num lugar e falar assim, eu sou o líder aqui, né? Não é assim que funciona a liderança, né? É através das suas atitudes e através do seu comportamento que as pessoas olham para você e falam assim, não, pô, esse cara é um cara que eu vou seguir, né? Eu quero seguir esse cara porque eu vejo que ele é um cara que tem confiança, ele é um cara que tem iniciativa, ele é um cara que sabe o que quer, ele é um cara que sabe passar, né? E ele sabe influenciar, né? Ontem eu estava pesquisando um pouco aí sobre o tema liderança, né? E lá tinha na realidade, eu tava passando pelo LinkedIn, na realidade, e aí como tem aquela questão da mente, né? Acho que eu ia falar amanhã de liderança, tava lá que, né, hoje a liderança, ela é exercida através da influência, né? E você só consegue influenciar pessoas quando as pessoas olham para você e veem qualidades em você e falam, não, esse cara tem alguma coisa para me dar, né? Ele tem alguma coisa para me dar, eu acredito, ele transmite confiança, e aí é assim que você se torna um líder, né? Você, às vezes, está num ambiente, você está num lugar que você não tem um rótulo de liderança, né? Você não tem um rótulo de liderança, né? Em grupos ou até mesmo em empresas, né? Tem pessoas que não têm o rótulo de chefe ou de gerente, mas essa pessoa, por conta dessas características que ela tem, e talvez ela tenha treinado e desenvolvido, porque ela quer o rótulo também, mas ela não, ela já consegue exercer a liderança e influenciar o grupo, né? Através aí das suas atitudes e das suas características. Então, é treinável. Não, isso. E essa questão de liderança está muito ligada em ser o exemplo, né? Como você frisou aí, de você tomar a frente, né? De você ter essa questão de iniciativa. Eu trabalho há 6 anos numa multinacional. E eu lido, né? Com várias pessoas, tem todo um time junto comigo. E é muito gratificante quando a pessoa, né, tá trabalhando, ela identifica uma oportunidade, ela já vai lá, já resolve, toma a tratativa, e quando você chega, tá pronto. Isso me brilha os olhos, né? Brilha os olhos das outras pessoas e faz assim, poxa, aquela pessoa, ela tá antenada, né? Ela tá tendo a visão do todo. Não é só o comportamento, traz várias outras características, né? Eu ia estranhar muito se Napoleão colocasse nessa lição liderança e iniciativa. Na verdade, ele colocou uma iniciativa e liderança. Por que é importante a gente entender isso? Porque tem pessoas que assumem a liderança sem ter a iniciativa, ou são colocadas como líderes sem ter uma experiência de iniciativa lá atrás. Então, essas pessoas, ao assumir a liderança, elas ficam perdidas, porque não teve iniciativa e acaba esperando que os seus liderados façam alguma coisa, sendo que o líder tem que conduzir os seus liderados. Não os liderados conduzir o líder. Então a gente vê muita gestão doente, muita gestão difícil, muita dificuldade na comunicação entre o líder e os liderados por causa disso. A iniciativa tem que vir primeiro para depois você assumir um cargo de liderança. A iniciativa precisa estar enraizada. Uma coisa, Alex, antes de que eu entendi, é assim, ó, a iniciativa ela é solitária.
eu sozinho. A liderança ela é coletiva, porque eu Sim. dependo das outras. Então eu enxergo dessa forma. Então eu preciso ter essa iniciativa primeiro, ter a experiência da iniciação, para depois eu assumir um cargo de liderança. Ela meio que avaliza você, vamos dizer assim, né? É uma das qualidades, acaba, tipo, avalizando a você ser enxergado como líder. Porque, de novo, né? São as pessoas que te enxergam como líder. Você não consegue chegar num lugar e falar assim, eu sou líder, que pode até ser por uma questão burocrática em algum lugar, você tem um cargo maior do que certas pessoas, né? Mas a questão de realmente liderar e influenciar as pessoas e conseguir fazer com que as pessoas caminhem com você e façam o que você tá se propondo a fazer junto com elas, né? É uma questão, é a percepção que a pessoa vai ter de você. Não, eu vou permitir esse cara me liderar, né? E aí ele vai com você, meu, até não sei aonde, até onde você quiser levar. Mas vai do que ele tá enxergando, do que você tá demonstrando para ele. Sim. Flávio, pensando aí nos objetivos definidos, né, baseado no livro que o Napoleão Hill traz, como que a gente consegue correlacionar essa questão de ter atitude de iniciativa com o nosso objetivo definido também? Não, eu quero só voltar na questão da iniciativa ainda, pegando esse gancho, porque assim, a iniciativa, não sei se você já reparou, quando você chega na casa de alguém, te convida para, vamos comer uma pizza? Tá lá com a família, você coloca, e outras pessoas estão lá, você coloca a pizza, abre a pizza, aquele cheiro bom. Aí a pessoa, o primeiro pedaço, corta aí, não, pode pegar você, e fica um empurrando pro outro, porque ninguém tem a iniciativa de pegar o primeiro pedaço, né? Fica aquela vergonha inicial de ter atitude e falar, não, pode deixar, então eu vou pegar, já que ninguém quer, eu vou. Sempre tem um lá que depois de. O primeiro e o último, né? O último, vai lá, mas alguém tem que iniciar isso, né? A questão, assim, ó, quando o Alex colocou pegou essa frase do livro, eu até anotei ela, que a iniciativa consiste em fazer o que é preciso, né? Sem ser necessário que alguém me mande fazer alguma coisa. Então, quando eu falo assim, ó, iniciativa é enxergar, é ver, é fazer aquilo que é preciso. Mas para saber o que é preciso, eu preciso enxergar o que está precisando. Então, às vezes, a iniciativa, eu não tenho iniciativa porque eu não consigo enxergar o que é preciso. O que é preciso fazer? Então eu fico esperando as pessoas mandarem eu fazer alguma coisa, ou ordenarem, ou alguém dar me instruir para fazer alguma coisa. Então a iniciativa é observação, é um ato de observação. Eu só vou iniciar alguma coisa, ter iniciativa, se eu observar, enxergar o que é preciso. E para enxergar o que é preciso? O problema é esse. Como que eu vou enxergar o que é preciso se eu não tenho essa cultura? Se eu não tenho essa vontade de ter uma iniciativa, de fazer alguma coisa, ficar sempre esperando que as pessoas façam alguma coisa para mim. Se eu ficar sempre esperando que as pessoas façam alguma coisa para mim, eu vou ser sempre sustentado por alguma coisa, ou viver dessas coisas, né? De assistencialismo. Se meu chefe não falar, eu não vou fazer. Se minha mãe não falar, eu não vou fazer. Eu não tenho esse hábito de ter iniciar, né? Então, assim, eu fico pensando assim que às vezes, para ter uma iniciativa, eu enxerguei, eu sei o que é preciso fazer e agora eu vou fazer. Mas então, Alex, olha só, às vezes a gente fica tão para dentro do nosso mundinho, fica enclausurado ali, que a gente não consegue enxergar o que eu preciso fazer para mudar, para ter uma iniciativa, assumir a liderança. Às vezes até assumir a liderança da nossa própria vida. Porque quando eu não assumo essa liderança, então as pessoas ficam me ordenando, faz aqui, faz aquilo, eu não crio essa personalidade de liderar a minha própria vida, né? Aí eu tenho visto assim que tem pessoas, né, que para quem os mais religiosos sabe que o homem tem que dominar os animais, foi criado para dominar os animais. Você não consegue dominar nem o cachorro da sua casa, o cachorro vai lá, urina onde não tem, sobe, rasga tudo, você não consegue disciplinar um cachorro, não é? Como que eu vou liderar
Se eu foi feito para dominar, pelo menos nem os animais da minha casa. O animal, meu cachorro, precisa dominar ele, eu não consigo dominar. Então, olha e como isso vai desencadeando para a parte organizacional, para a parte dos departamentos aí de empresa. Outro ponto que eu fico pensando é como é que eu vou enxergar isso? Qual é o poder que está sobre mim? Porque para eu iniciar, eu preciso ter um conteúdo, eu preciso ter uma estrutura para poder iniciar alguma coisa, alguma atividade. O problema é que a gente está acostumado tanto com as pessoas darem as coisas para a gente, que a gente não consegue construir alguma coisa. Esse poder precisa estar. Qual o poder que influencia a minha vida? Diz aí uns psicólogos que a gente é influenciado pelas 5 ou 8 pessoas que convivem com a gente diariamente. Então, se você pega alguns trejeitos, você pega algum linguajar, você pega, assim, alguma fala, um jeito de passar a mão no cabelo, de alguém próximo a você. Então, você fala, nossa, você fala igual o seu pai, ou você tem um jeitinho de sentar igual não sei o quê. Tem essas coisas, né? Então, eles falam que você é influenciado. Então, assim, esses tipos de pessoas, nós somos influenciados por esse ciclo de pessoas, de 5 a 8 pessoas que convivem com a gente diariamente. Isso é um poder sobre a nossa vida. Você tem alguns jeitos de agir, porque aquelas pessoas que estão próximas a você fazem daquela forma e você pega um pouquinho de cada um e você começa a agir dessa forma. Outra forma também é quando você é influenciado por um ciclo de, sei lá, de leitura, de uns autores que você gosta, então você começa até ter a fala dessas pessoas. Você assiste escuta muito podcast, olha, você acaba até falando igual essas pessoas. Isso são poderes que está sobre as nossas vidas. Por exemplo, estamos estudando 16 leis da Lei do Triunfo. Essas 16 leis, nós estamos abaixo dessas leis. Porque estudamos aqui, estamos falando sobre essas leis. Olha, essa lei serviu para mim, então esse poder está sobre a sua vida. Nós falamos no episódio anterior sobre o hábito da economia. O hábito da economia, eu estou sobre essa lei. Essa lei fez sentido para mim, então ela tem um poder sobre minha vida. Então é esse poder que está sobre a minha vida que é importante a gente falar. Então, para eu assumir essa iniciativa, eu preciso confiar em mim, ter essa confiança, né? Eu tenho um livro que chama Em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Ele foi um prisioneiro no campo, e ele foi um psiquiatra e psicólogo no campo de concentração. E ele diz assim, ó: o ser humano não é apenas responsável pelo que faz, mas também pelo que é. Mas também se torna o que é de acordo com o modo que se comporta. Então, assim, quando você tem iniciativa, você se torna responsável pelo aquilo que você é. Você quer. Então, assim, eu tive a iniciativa, vou fazer e vai dar certo. Mas você é responsável por aquilo. Então, será que eu quero essa responsabilidade? Então, é uma boa pergunta. É um desafio aí para quem tá... Será que eu quero, Alex? Então, e também, quantas coisas, né, nos são retornadas, né, através da nossa iniciativa, né? Da gente tomar a iniciativa de fazer alguma coisa, né? E alguma coisa boa retornar pra gente, né? Que também é aquela lei da compensação que ele fala no livro, né? E eu lembrei de uma questão que até questão de iniciativa do dia a dia que acabou me ajudando, né? Então, eu trabalhava, quando eu comecei a trabalhar lá na empresa que eu trabalhava, ainda era estagiário e eu era inquieto, né? Então, acabava uma atividade, eu falava pro meu chefe, o que tem que fazer? Acabava outra atividade, o que tem que fazer? Alex, não tem mais nada a fazer aqui. Falei, eu posso ir lá na contabilidade? Não, vai fazer o que lá? Falei, vou lá perguntar se tem uma coisa pra eu fazer. Falei, não, vai lá. Aí cheguei na contabilidade e falei, eu tô lá sem fazer nada, o que tem pra fazer, né? Aí o cara passou lá pra mim, falou, eu lembro até hoje, ele falou assim, você sabe o que é conciliar conta? Eu falei, não, mas se você me ensinar, eu vou aprender, né? Aí ele me ensinou a conciliar conta contábil, né? E onde eu tô querendo chegar? Qual foi o meu benefício, né? De ter essa iniciativa, né? Eu aprendi, né? Eu aprendi a iniciativa que eu tive o retorno do aprendizado. E eu acho legal, como eu gosto muito de aprender, e até isso me serviu aí, esse aprendizado que eu tive naquele dia, em outras situações, né? Me serviu aí de repertório, né? Para minha vida profissional futura, né? Então, eu coloquei uma questão profissional, mas eu acho que também
na vida pessoal, a gente é surpreendido muitas vezes com alguns retornos que nós temos de alguma iniciativa que a gente tomou, certo? Aproveitando o gancho do Alex, nesse sentido, né, de como que esse comportamento de iniciativa também vira um hábito, né? Tanto na nossa vida como profissional, como pessoal, porque por mais que sejam ambientes diferentes, nós somos um ser só. Exatamente. Né? Nós não deixamos de ser uma pessoa na nossa casa, no trabalho, outra. Não deveria ser assim, né? E, Flávio, voltando à questão do objetivo definido e a iniciativa, quanto isso está correlacionado? Então, eu lembrei que dentro dessa lição, ele fala da demora. Um pequeno detalhe, ele fala assim, a demora é o inimigo mortal de todos. Quando esse objetivo para chegar, a demora pode ser que me atrapalhe, porque essa demora vai gerar insegurança, vai me gerar impaciência, e então eu não consigo. Então esses objetivos tem que estar atrelado a eu ter a paciência de esperar, de aguardar aquilo que colocado, realizado, apoiando na iniciativa. Então assim, ó, ele coloca lá na página 222, né, A, B e C, né, que ele fala assim, ó, fazer todos os dias ao menos uma coisa definida, sem que ninguém me mande. A letra B lá ele coloca, encontrar algo que seja bom para mim e eu vou ser útil para as pessoas. A letra C ele coloca, falando ou convencendo pessoas sobre o seu projeto. Então, esse objetivo definido, colocado na iniciativa, pelo menos eu entendo que eu preciso atrelar essa coisa, né? Saber lidar com a impaciência, porque não é fácil. Eu tenho um objetivo definido, mas para eu começar, eu preciso iniciar esse objetivo. E às vezes eu inicio e acho que vai vir rápido. Eu sou imediatista, então eu preciso que aconteça rápido. Eu acho que um projeto que você vai colocar, dependendo desses projetos, geralmente é médio e longo prazo. Esses curtos projetos esses tiros curtos são para que você se motive a alcançar lá no final. Mas é importante ter, mas um grande projeto é médio a longo prazo. Então essa iniciativa precisa estar colocado, como ele colocou aqui, todos os dias eu preciso estar com ele na minha cabeça. Segundo, eu pelo menos comentar com a pessoa, olha, você vai ver, olha, o meu objetivo é esse, eu conto com você, porque assim, às vezes a gente aprende dentro da lei do triunfo que você não consegue nada sozinho, né? A gente já estudou isso, talvez a gente vai até comentar nos episódios futuros que ninguém consegue nada sozinho. Então assim, comentar com alguém. E outra, sempre que ele coloca lá, e falando sempre com as pessoas certas sobre o seu projeto. Essa lei de atração que a gente comentou até, né, anteriormente, assim, eu vou conversar com quem vai me fazer sentido também. Não é com qualquer pessoa. Porque o Napoleão fala, você tem que conversar com pessoas que vão te puxar para cima, sim, né? Esses projetos. Eu lembro que quando a gente começou a estudar, qual foi umas frases que colocaram? Todas as vezes que a gente se encontrar, né, o nosso grupo, sempre vai sair um mastermind. Sempre a gente vai conversar. Lembra da nossa lição? Até mesmo as brincadeiras se envolvem dentro do mastermind. Eu acredito nisso. E uma questão que eu vejo, sabe? Esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela foi para uma área nova, né? E ele identificou várias oportunidades, né, de melhoria. Só que ele falou assim, nossa, mas eu acabei de chegar, né? Esse medo, né? Esse receio, assim, eu acabei de chegar na área, eu não tenho conhecimento. E aí eu virei para ele e falei assim, mas qual é o problema? Olha, pense pelo lado positivo. E se você realmente identificou uma oportunidade que vai tornar o ambiente de trabalho melhor, que vai trazer resultados pela empresa? Por que também não pensar da outra maneira? Muitas vezes um medo, né? Esse medo, como você falou, insegurança, de ter, vou dar uma ideia, eu vou fazer isso, eu vou ser bloqueado. A gente deixa muitas vezes de conquistar mais do que perder, né? Então sempre pensar assim, bom, o que pode acontecer de pior, né? Eu vou tomar iniciativa, por que não pode acontecer algo bom, algo que vai fazer diferença na vida das pessoas, né? Esses dias eu fui começar meu projeto no Instagram. Aí eu tava conversando com o Alex. Aí eu falei assim, nossa, Alex, né? Eu tô querendo começar. E o Alex falou assim, bom, Daniane, o que pior pode acontecer?
é você ser cancelado na internet. Algo Que muito... pode trazer resultado ainda. Tem gente que é cancelada e multiplica o número do... Então, assim, ter essa iniciativa de começar algo, né? Isso não vale só profissional, pro nosso pessoal, na vida, relacionamento, família. Muitas vezes a gente espera muito do outro, né? No casamento, mas o Vão, eu queria tanto que ele fizesse isso, então por que você não vai lá e faz? Né? Salva a sua família, né? Salva o que é importante pra você, até profissionalmente. E uma coisa que eu li no livro, que eu achei muito legal, uma frase, o que ajudou a vencer os tem uma frase que fala assim: o que ajudou a vencer os obstáculos da vida? Perguntou alguém a um grande homem. Os outros obstáculos. Então, assim, o que vai fazer a gente superar a vida é a nossa resiliência de vencer, né? Ter iniciativa, né? De superar isso, começar a treinar e ver como lidar com isso, né? Sempre tá buscando isso. E durante a liderança, né, Alex, existem vários percalços, né? Sim. Tem os desafios, né? Tem. E que tem que ser superados. Eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente sobre os percalços. Quando você tá numa situação de liderança, você tá em destaque, né? Então, tem lá, tá todo mundo lá te olhando, né? Tem pessoas, né, que realmente querem o seu bem, que estão junto com você, estão caminhando com você, e são aqueles apoiadores lá que querem fazer as coisas acontecerem quando você está, né, na parte da liderança. Mas também tem outro lado da moeda, que são os percalços, né? Tem muita gente que, até por querer estar onde você está, querer fazer o que você está fazendo, tem inveja, né? Aí tem calúnia, e aí as pessoas começam a te sabotar de alguma forma e acabam criando esse ambiente até para tentar puxar o tapete, ou sei lá o que a pessoa quer, né? Na realidade, ela não quer o seu bem, é só isso. Não sei se é até inconsciente às vezes, mas você acaba percebendo que as pessoas não estão te olhando assim de uma forma assim, eu quero o bem desse cara. Não estão. Estão do seu lado, né? Exatamente, não estão do lado. Eu pessoalmente, como que eu sempre tratei essas situações quando eu passei por isso, ou quando eu percebi, né? Eu não gastava energia. Eu, sinceramente, não gastava energia, né? Eu continuava fazendo o que dependia de mim, né? Que nem eu falo, né? O que depender de você, faça, né? Eu continuava, né? E continuo até hoje quando acontece isso. Fazendo a minha parte, fazendo o meu trabalho e tocando o barco em frente. Eu não gasto energia com esse tipo de coisa. Né? Que eu acho que a gente gastar a energia, né? Sei lá, remoendo esse tipo de coisa, né? Ou querendo tirar alguma satisfação, ou fazendo alguma coisa, eu acho que é perda de tempo. É o desperdício de tempo que a gente acabou de falar há pouco também, né? A gente tem que focar nossa energia no que é o nosso objetivo aí principal e o que a gente está disposto a fazer onde a gente está. Lógico, né? Essa pessoa, se ela me confronta, se a pessoa vem até a mim e me confronta com alguma calúnia ou com alguma mentira, aí a gente tem que tirar a satisfação, não pode tirar o corpo fora, né? Então tem que esclarecer, a pessoa tem que estar provando, falando o que seja, né? Mas no geral, quando é aquela, fulano tá falando tal coisa de você, ou, né, tá acontecendo tal coisa que estão falando, eu particularmente, eu falo, beleza, obrigado, vou continuar tocando aqui o meu trabalho, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e não vou gastar energia com isso, porque assim, né, infelizmente pessoas, né, com inveja ou querendo te caluniar, tem na maioria dos lugares. E aí é muito mais, né, como você deixa isso interferir em você, né? É igual aquela história do Karnal, né? Se a pessoa fala alguma coisa de você, né? Fala, você, por exemplo, você é careca, né? Não, mas se você é careca, tudo bem, você realmente é careca, né? Se você não for careca, tudo bem, eu sei que eu não sou careca, é ele que tá achando que eu sou, mas eu não sou, né? Tem aquela questão de o que você fazer com que a pessoa tá falando de você. Sim. E você não deixar isso interferir em você. Porque senão a coisa desanda, né? Você começa a gastar energia, você começa a gastar o seu pensamento, o espaço da sua mente com coisa que não vai agregar em nada. Então, do ponto de vista do percalço, né, dessas questões que acontecem, né, eu acredito que o caminho é a gente simplesmente
fazer análise, não é para mim, não tem nada a ver, continuar fazendo o trabalho, continuar fazendo o que tá ali para ser feito e tocar a vida, né? Não perder tempo, não desperdiçar tempo com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação. Eu enxergo dessa forma também, mas eu enxergo também de uma forma do líder, né? A preparação do líder para esses percalços aí. Então, eu preciso... Estou preparado para isso, eu assumi esse cargo, eu assumi essa liderança, então eu estou preparado. Mas esses percalços que acontecem, vai me... a frase que você colocou aí. Vai me experimentando, são experiências que eu vou tendo para eu melhorar, né? Eu lembrei do livro lá daquele que o pessoal postou esses dias aí, eu vejo um monte, mas eu li esse livro em 2019, que é o 12 Regras para a Vida, lá de Jordan Peterson, que é 12 Regras para a Vida. Então tem uma regra lá, da regra 7, e inclusive ele é canadense. Então, é a regra 7, que ele vai falar assim, ó: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Então, assim, buscar o que é significativo e não conveniente é você ter a percepção do que é trabalho e do que é sacrifício quando tá falando de liderança. Então, ele vai dizer assim, que nem todos os sacrifícios são bons. Claro que você sacrifica no começo para você... até a colheita, o começo da colheita é um sacrifício, porque você vai preparar a terra, você vai fazer um monte de coisa, vai plantar, para depois você colher. Mas às vezes você acaba colhendo aquilo que você plantou e algumas coisas externas que entraram, alguma praga, alguma coisa que você é obrigado ali a colher para depois fazer a separação. Mas assim... O começo é um sacrifício de tudo que você vai fazer, mas identificar o sacrifício e trabalho, você tem que buscar essa relação. Então, assim, a primeira pergunta, o que deve ser sacrificado? Quando eu tô falando de liderança, o que eu devo sacrificar? Porque o líder tá exposto, né? Então tem coisas que tem já atitudes que ele vai ter que fazer, que ele faz, que ele fazia, que ele não pode fazer mais. Então, assim, é um sacrifício porque você assumiu alguma coisa. Alguém tá te... Aliás, não é alguém. Muita gente tá te vendo ali. E muita gente queria estar no seu lugar, né? Foi o que você colocou. Muita gente queria até mesmo... É injusto ele tá lá e eu estar aqui. E vai começar várias outras picuinhas questões dentro da liderança, né? Então, aí ele vai dizendo que, assim, identificar o que é sacrifício e trabalho é você fazer um exercício no passado, né? Aí é legal que, né, nessa lição, nessa regra 7 dele lá, ele fez um exemplo de Caim e Abel. Que quando Caim fez o sacrifício e Abel também fez o sacrifício. Mas só que o sacrifício de Caim foi um sacrifício diferente do que o que foi feito por Abel. Então, assim, Deus se agradou com o sacrifício de Abel e não de Caim. Então, existe alguns sacrifícios que não são necessários você fazer. Então, o papel do líder é falar que tipo de sacrifício é vantajoso a gente fazer. Porque, às vezes, tanto sacrifício que você vai fazendo... Né, na sua liderança, que acaba até influenciando nos liderados e acaba fazendo uma liderança desastrosa. Esses percalços que acontecem dentro da liderança é você saber identificar que nem todo sacrifício é importante. Então você tem que saber, o sacrifício tem que ser baseado em qualidade. Então, o trabalho tem que ser voltado para a qualidade, tanto para o líder quanto para os seus liderados. Aliás, o líder tem que olhar mais para os liderados nessa forma. Se meus liderados estão tendo mais qualidade para eles, eu tenho certeza que a minha liderança vai ser um pouco mais tranquila, um pouco mais calma. Então, assim, nem todo sacrifício é viável. Os percalços acontecem sim, mas já que eu estou nesse posto porque eu tive uma iniciativa, então eu já estou preparado para enfrentar essas situações. Mas até quando eu vou chegar? Até quando eu vou suportar todas essas coisas? Então, esses percalços que coloca aí que Napoleão colocou, é saber se identificar os seus pontos fortes, né? Que está aí na página 225. Quais são os meus pontos fortes? E me agarrar nele. E depois olhar. Depois que eu me agarrei em todos os meus pontos fortes, aí eu olho para os pontos que eu tenho que melhorar. Aí é outra coisa, é outra questão. Mas eu me agarrando nos meus pontos fortes, eu tenho certeza que eu vou fazer uma boa liderança. Sim. Eu acho que, falando de pontos fortes, né, de um líder, né? Eu acho que
Acho que eu vejo como mais importante, né? Assim, confiança em si mesmo é um ponto forte que você tem que se agarrar. Você saber, né, o que você quer é um ponto forte que você tem que se agarrar, né? Você conseguir transmitir para os seus liderados o que você quer, né? Que é essa questão da comunicação, né? É uma coisa que você tem que se agarrar também, né? Outra coisa também é essa questão de você se conhecer e conhecer os seus liderados, né? Para que você consiga extrair deles o melhor deles, né? Então, se você tem esse ponto forte, se agarra nele. Sim. E eu acho que mais uma coisa que eu acho interessante como um ponto forte importante para um líder é ter a consciência e conseguir passar a consciência para os liderados que todos têm a responsabilidade do que está sendo feito, né? Cada um ali tá para fazer uma parte da missão ou do trabalho que seja, né? E cada tarefa, né? Cada tarefa que cada um vai estar fazendo vai contribuir para o sucesso da missão, do que estão propondo a fazer, né? Então eu acho que isso também é um ponto forte e importante para você se agarrar, você passar o senso de importância que todos têm, né, quando estão fazendo alguma coisa, né? E falar, olha, todos aqui têm responsabilidade, né? A minha responsabilidade talvez seja maior porque eu respondo pelo todo, mas o seu trabalho, o que você faz, é uma coisa importantíssima também dentro do que a gente está fazendo aqui, entendeu? Passar o senso de pertencimento para as pessoas, né? E falar o porquê que a pessoa está fazendo aquilo também. É aquela questão, né? Tá tudo muito interligado, né? Porque se a pessoa confia nele, né? O líder confia nele, ele começa a confiar no outro. Né? E aí vai tornar possível isso, né? De que o outro se sinta fazer parte, né? Porque se você tá confiando, ele fala, a pessoa tá... Meu líder confia em mim também. Eu acho que essa troca, ela também é importante para que a liderança seja bem efetiva. E mostrar pro time a importância do outro também, né? Eu tinha um exercício lá que eu fiz num time que eu trabalhava uns anos atrás. Eu fiz um exercício assim, na reunião mensal. Cada departamento ia lá mostrar o que fazia, né? A gente era lá 7 departamentos. Só que muitas vezes a pessoa não sabia... Primeiro, ela não conseguia entender nem qual que era o papel dela no meio do caminho, né? E muito menos sabia o que o outro fazia também, até chegar a parte dela, né? Então, a gente fez um exercício de compartilhamento, né, do que cada um fazia, e foi muito legal para as pessoas entenderem, né? Nossa, o que eu faço é isso, e o que o meu vizinho faz, né? O que a pessoa que trabalha antes de mim é isso, é por isso que ela me entrega dessa forma, e criou-se um ambiente bacana, porque todo mundo sabia a responsabilidade de cada um e também conseguiu enxergar a responsabilidade do amiguinho, né? E até entender o porquê algumas vezes o amiguinho falava não, né? Porque tem essa questão também, né? Eu falo não porque... Não é porque eu acordo de manhã falando, é porque não pode por causa disso. Então, esse exercício que a gente fez lá de todo mundo entender o que cada um faz e a responsabilidade de cada um no processo, foi muito bacana e eu acho isso... e aí, acima de tudo isso, né? Você apresentar, né, para o time qual é o porquê e qual é o propósito do que eles estão fazendo ali, né? Então, acho isso uma vamos dizer assim, uma característica, né? Uma aptidão, não, eu acho que é uma característica mesmo que o líder também tem que ter como ponto forte, né, e se agarrar a isso daí. Boa. Tem mais alguma qualidade, Flávio, que você queira acrescentar? Outra, quando a gente tá falando de qualidade aqui, né, tem 20 qualidades, né, se eu não me engano, que Napoleão colocou, né, 20 qualidades. Tem 20 qualidades do líder. Pra não falar... Você dá até depressão, desculpa, né, nessas 20, né, você fala, eu não tenho essas 20, né, você tem que se agarrar o que você tem mesmo, né. Você tem, um ponto forte. Eu até coloquei aqui a número 4, que ele fala lá das qualidades, né, pra não falar todas, mas é a compreensão e aplicação do princípio do Mastermind, por meio do qual o poder é alcançado mediante essa cooperação, essa união de esforços, para que a gente, num espírito de perfeita harmonia, se coloque, né? Então, eu acho que, segundo aí Napoleão Hill, o Mastermind faz parte desse processo de liderança. O que a gente está fazendo aqui, né? O que a gente está estudando as 16 lições, tem nas 20, tem muita coisa boa lá, mas eu gostei do princípio que a gente está estudando aí. Claro que tem lá a paciência, tem várias outras coisas, mas é o Mastermind que nós colocamos, né? Essas qualidades de um líder,
Eu lembrei da frase aí do Sócrates, né? Que só é útil o conhecimento... como é que é? Só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, o líder, quando tem todo esse conhecimento, o que adianta ter todo esse conhecimento se ele não é melhor, né? Se ele é rude, se ele é bruto, prepotente com as pessoas. Ele está num cargo de liderança, mas ele não consegue entender o que é um papel de líder. Saber entender esse papel é muito importante. Você pode aí caminhar para os departamentos, ou senão você faz um teste. Pergunta assim, como é que é o seu gestor, né? Faz a pergunta. Pergunta para um liderado os pontos fortes do seu líder. E depois pergunta os pontos fracos. Você vai ver, você pergunta pontos fortes e fracos, vamos ver com qual ele vai começar. Com o fraco, ele vai descer a lenha, né? Como diz aí. Mas pode ser que não. Mas é importante a gente entender essa definição do líder, né? Essa qualidade. Lembrei lá da mulher de Júlio César, né? Não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então, assim, o líder não basta ele ser, ele tem que... E como ele está sendo visto a todo tempo, ele tem que aparecer de uma forma diferente dos demais. Por isso que ele está no cargo que foi colocado. Bem, indo falando especificamente do livro, né? Que eu li o livro faz o quê? Acho que um ano e meio a primeira vez, 2 anos. Uns 2 anos que eu li o livro. E dentro desse capítulo de liderança, tal, uma coisa que me chamou... 2 coisas chamaram bastante minha atenção, né? Que é uma coisa que tá lá no discurso lá do militar, não sei se é capitão ou general, lá que tem um discurso grande aí que ele coloca no livro. E uma das partes que ele fala né, que para ser um bom líder você precisa conhecer a si mesmo, né? Conhece a si mesmo, né? E eu acho que eu falei, na realidade eu li o livro, né, fazem 2 anos, mas já há um tempo atrás já tinha ouvido isso daí por outras oportunidades que eu tive de treinamento e abriu a minha mente, né? Falou, poxa, né? E eu sempre quis, né? Eu almejava, eu tinha a ambição de exercer cargos de liderança onde eu trabalhava. E aí, isso aí foi lá em 2005, mais ou menos, eu estava fazendo o curso e a pessoa falou, né, da questão de liderança, é bom você conhecer si mesmo. E eu acho que foi uma virada de chave para mim, né? Também não foi de um dia para noite, que você vai aprendendo a até mesmo querer se conhecer, porque às vezes você começa a olhar para dentro de você, você começa a ver tanta coisa estranha assim, você fala, não, eu não quero ver isso aqui não, eu quero sair daqui, não quero continuar fazendo isso. Mas eu acho que no meu desenvolvimento de liderança, né, que eu tive, essa questão de conhecer a si mesmo me ajudou muito, não só como líder, né, e aí aquela questão de coisas que você faz que acaba afetando toda a sua vida. Eu acho legal que isso tem no discurso do general, lá não sei se é general capitão de novo, mas tem aí no livro. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me... Como aprendizado. A história é grande, mas vale a pena, né? Vale a pena. Não, sim, vale a pena. Mas assim, de novo, né? Como desenvolvimento de liderança, eu acho que essa questão de me conhecer me ajudou muito aí na minha vida. E eu tive oportunidades, né? Você tem oportunidade de se conhecer de diferentes formas. Eu fiz, na época lá, eu fiz coach, depois eu fiz psicólogo também. E isso me ajudou muito. E aí, voltando um pouquinho de novo pro livro, né? Eu até brinquei agora, né? Essa questão das 20 características que ele coloca no livro, né? Que fala, qualificações, né? Puta, 20 qualificações, 20 qualidades que você tem que ter como líder, né? Eu brinquei, foi da depressão, que você não consegue ter, né? Todas essas. Mas eu acho que é legal essa provocação que ele faz no livro, porque todas fazem sentido. E aí tá um pouco ligado também com esse viés de você se conhecer a si mesmo, né? Você fazer a avaliação, aonde que eu tô, né? Nessas 20 qualificações. Como que eu tô em cada uma delas, né? Ele até pede para fazer o exercício de você se autoavaliar, né? E você pedir para alguém te avaliar também dentro dessas qualidades, né? E depois você comparar, porque tem essa diferença também de como as pessoas te enxergam e como você se enxerga, né? E aí você pode estar aprendendo alguma coisa com isso daí também. Então, do ponto de vista, assim, dessa questão de aprendizado e da questão voltada para o que do livro, né? As duas coisas que
mais me chamaram a atenção aí foram essa questão do se conhece a si mesmo para ser um bom líder. E aí, corre atrás dessas 20 qualificações aí que você vai ser um bom líder com certeza. Com certeza. Legal. Eu assim, com experiência própria, eu sempre falo assim, que é a autoeducação. A gente tá falando de autoconhecimento, né? A autoeducação, ela te ajuda muito. Quando você percebe que você tem pontos a melhorar, você tem que buscar a melhoria de qualquer jeito. Você não pode aceitar que você tá abaixo. Eu preciso sair do estado de mediano para superar esse estado e tá acima. Então eu preciso sair da mediocridade, né? A gente usa até uma vez a gente, acho que nas próprias conversas nossas, sempre fala assim, né? O pessoal fala, usa a palavra medíocre. Você é medíocre. Não, eu tô na média. A média é quanto para passar de ano? 6, 7? Então eu tirei a média. Mas a gente é acostumado, essa cultura tá enraizada na gente, né? De ser médio. Então, eu tô na média, tá bom. E não tá bom para os dias de hoje, né? A gente não pode falar que assim, olha, eu ser médio vai dar resultado. Eu vou conseguir triunfar 100%, mas não vou conseguir mesmo. Porque eu preciso estar à frente de algumas coisas. Aí eu descobri para minha experiência própria que eu era um ser até mediano para baixo em algumas áreas. Eu preciso melhorar. E aí, através da autoeducação, você vai construindo alguma coisa, vai construindo a sua personalidade de várias formas, né? E você vai colocando ali aquilo que você fazia errado, ou que você percebia que era errado, às vezes a sua fala, o jeito de você agir com as pessoas, você fala assim, eu preciso melhorar. E você consegue, através da autoeducação, enxergar onde que precisa dessa educação dentro de você, nessa construção do autoconhecimento. Falar, olha, eu preciso melhorar, eu já tive essa atitude, não posso ter mais. Você consegue fazer esse exercício. A prática é o exercício que você faz no dia a dia. Quando você está sendo confrontado com outras pessoas, aí você exerce esse poder. Eu sou impaciente, eu tenho um temperamento forte. Então você consegue se controlar mais com exercícios, né? Com esse exercício diário. Não é fácil, mas assim, serviu muito. Para mim, fez tanto sentido essa autoeducação. Então, essas reflexões que você faz diárias, você vai melhorando. Confesso, tem muita coisa para melhorar, gente. Não sou aqui colocando que eu sou perfeito, mas eu melhorei muito, muito. Principalmente lendo o livro, me ajudou muito em várias outras áreas. E outras áreas eu busquei conhecimento em outros lugares, né? Até mesmo na fala de outras pessoas, até na fala de vocês. Você fala, olha, que percepção diferente. Isso vai me mudando e vai me melhorando. Então, assim, dentro dessa iniciativa que transformou minha vida, realmente a autoeducação fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença. Então, assim, eu recomendo sempre para as pessoas. Olhem para os seus defeitos, seus pontos de melhoria, procurem conhecimentos, procure alguém para ajudar. Se você não tem alguém próximo, não conhece, procura aí, sei lá, um livro, uma palestra, alguma coisa que vai tentar mudar e você precisa se exercitar. Porque não adianta você escutar e não praticar. Então essa fez grande sentido na minha vida. Melhorei muito com isso, viu? Recomendo. Legal. Yeah. Estamos em constante evolução. Exatamente. E temos que nos comparar, né, com o que tem no livro que eu tô lendo, esse livro também, Flavinho. Eu tô na 7ª lição, inclusive, do 12 Regras para a Vida, né? Na 4ª lição não se compare com o outro, né? Se compare consigo mesmo de anteriormente, alguma coisa assim. O eu do passado, né? Constante evolução, mas sempre olhando, se comparando com você mesmo, né? Não a evolução do outro. Com certeza. Obrigada, Flávio, por compartilhar. Aprendi muito com você. Obrigada, Alex, também aprendi muito. Também. Acredito que você também tenha aprendido bastante. Obrigado por estar até aqui, né? Ter ouvido o nosso podcast. Pode deixar seus feedbacks. Continue nos seguindo para mais episódios. E é isso. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.